A graça e a paz, irmãos, boa noite. Quero dizer para a igreja que eu sou aluno de vocês. Estou aqui por misericórdia, mas é mais ou menos sobre essas coisas que eu queria falar. Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias 18. Quero dizer para a igreja que a versão da minha Bíblia é diferente, mas o conteúdo é o mesmo e também tem um motivo de a versão ser diferente. E eu queria que a igreja pensasse no seguinte tema: o vaso na mão do oleiro. E eu queria dizer para você que acha que o sofrimento é um acidente na vida do crente, pela misericórdia, Deus está usando a minha vida aqui nessa noite para dizer para você que o sofrimento não é um acidente de percurso, mas é uma agenda que o próprio oleiro escreve para a gente caminhar por esses caminhos. Jeremias 18, versículo do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que eu gosto dessas coisas na Bíblia, porque eu também me identifico. E eu não queria olhar, irmão, só para esse cenário aqui que Jeremias encontrou e que Deus fez ele ver. Mas eu queria que a gente olhasse um pouco além. E eu fiz algumas pesquisas e creio que o Senhor colocou no meu coração para a gente discutir essa noite. E a primeira coisa, irmãos, é que o oleiro, quando ele quer fazer um vaso, ele sai de dentro da olaria e vai na beira do rio para pegar barro para fazer vaso. E eu fiz uma pesquisa no estado da Bahia, numa cidade chamada Cunha, onde 90% da população trabalha na fabricação de vaso. E o oleiro, hoje com as olarias grandes, a mão de obra artesanal está sendo meio que escasso, mas eu me atentei ao oleiro, um oleiro de 90 anos, e ele fez algumas considerações muito importantes. E a primeira que ele falou, e que eu achei muito legal, irmãos, é que existe mais de 200 tipos de barro para fazer vaso, mas só 8 tipos de barro é que pode ser feito vaso. Então, se eu e você estamos aqui nesta noite, irmão, nós temos muitos motivos para dar glória ao nome de Jesus, porque somos barro na mão do oleiro. E o oleiro, irmãos, ele vai lá, ele escolhe um barro que está na beira do rio. E a beira do rio, irmão, pode simbolizar muitas coisas na vida do crente. E a primeira coisa, irmão, é a beira da morte. E também todo mundo que vai no rio, ele precisa pisar na beira do rio. E um vaso escolhido precisa ser pisado, humilhado, massacrado. Isso faz parte do processo. E o oleiro também, irmãos, eu vi esse oleiro fazendo ainda na escolha do barro, eu vi o oleiro fazendo uma observação e eu achei muito interessante, porque é uma cidade turística. Muita gente da Europa vai lá e visita a olaria. E uma vez chegou um casal de europeu, um casal de americano, e falou para ele assim: olha, a gente queria levar 8 vasos para a Europa. E ele falou: eu não consigo fazer 8 vasos assim muito rápido. Eu preciso de um tempo, porque o barro ele precisa ser tratado, ele precisa passar por vários processos. Mas ele lembrou de uma fazenda vizinha, que tinha um poço que já não dava mais água. E ele foi lá no fundo do poço e conseguiu pegar o barro que estava no fundo do poço, já que a água não subia. Ele pegou aquele barro e foi os 8 melhores vasos que ele fez. Foi aquele barro do fundo do poço. E eu sou um barro tirado do fundo do poço, onde só o oleiro conhece esse barro, irmãos. Eu fui tirado do fundo do poço. E só o oleiro pode dar o resgate para esse vaso. E esse vaso, esse barro que estava no fundo do poço, ele conseguiu pular uma etapa, porque depois da escolha do barro, ele tem que passar por um processo de descanso. E esse barro do fundo do poço, ele não precisou passar pelo processo de descanso. Ele conseguiu ir direto para a roda. Mas na vida do crente, irmão, eu queria falar um pouco também sobre a vida de Elias. Eu vou abrir aqui, os irmãos podem ficar em paz. Elias, o tesbita. Porque ainda na escolha do barro, irmão, o barro, quando ele é escolhido, muitas vezes ele contraria os homens.
Porque Elias o tesbita, quando fala Elias o tesbita, irmão, não está falando do sobrenome de Elias, mas está falando da linhagem geográfica, a origem de Elias. Elias, ele veio de Tisbé, um anônimo, irmão, um homem sem linhagem, sem raiz. Tisbé é um vilarejo esquecido, e é tão esquecido que não tem nem no mapa geográfico da Bíblia. Mas é assim que o Senhor faz, irmãos. O Senhor escolhe os barros desacreditados. E então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Um barro, um anônimo, que foi ousado em profetizar, em falar da palavra do Senhor. E ainda também, irmãos, a gente também pode observar a vida do apóstolo Paulo também. Ainda quando ele era Saulo de Tarsus, que ele perseguia os crentes, o profeta Ananias, ele teve uma visão de ir até o Saulo para orar por ele, e ele ficou com medo. E ele falou: Senhor, quanto mal este homem tem feito para nós. E o Senhor falou: não, vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. É uma amostra de que muitas vezes, irmãos, a escolha do barro contraria os homens. E assim também foi na vida de Davi. Quando o profeta Samuel foi até a casa do Jessé para ungir o rei de Israel, ele chegou e encontrou 7 homens grandes de guerra, homens valentes, mas o barro escolhido não estava lá. Estava num homem fraco, mirrado e que estava fora da cerimônia. Mas o oleiro foi lá na beira do rio, arrancou Davi por detrás das ovelhas e usou ele e levantou ele como rei de Israel. É assim que o nosso Senhor faz, irmãos. E aí, irmãos, passando para uma outra parte, que primeiro é a escolha do barro. Depois, irmãos, que o barro precisa de um descanso. Porque o barro que estava no fundo do poço não precisou do descanso, mas o oleiro, ele precisa de deixar o vaso descansando. E ainda na vida de Elias, irmão, diz assim a palavra do Senhor: vai-te daqui, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão, carne, pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, eu lembro que quando eu comecei a vir aqui na igreja, eu estava num estado de depressão muito forte, e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e Ele começou a descer na minha mente, começou a mudar as coisas e começou a me dar alegria. E eu vivi esse tempo de descanso quando eu vinha do Bandeirantes até aqui, sem dinheiro, mas eu vinha a pé porque eu queria cantar louvor, eu queria escutar a palavra de Deus, e muitas vezes, irmãos, é assim que Ele faz. Ele nos dá esse tempo de descanso. Mas o oleiro, irmão, para o nosso bem, ele está sempre esquentando a pressão também. Ele alivia e depois ele aumenta. Ele nos traz esse tempo de paz, esse tempo de descanso, mas para um vaso ficar bem formado, ele precisa voltar de novo para as provações, para ser esquentado, para ganhar consistência. E o terceiro estágio do vaso, irmão, é a roda. E agora nós chegamos em Jeremias 18, porque o profeta Jeremias, irmãos, ele viu esse cenário, o vaso que estava sendo feito sobre as rodas. Eu tenho uma pequena barbearia e lá 90% do meu público é cristão. E às vezes eu corto o cabelo de bastante irmão pentecostal, e eles chegam lá e falam assim para mim: ô irmão, arruma meu cabelo aí que hoje eu vou pregar. Eu falo: amém, vamos arrumar. E aí eles começam a falar que vai dar uma palavra dura na igreja, porque o Senhor vai quebrar o vaso, e o Senhor vai descer e vai quebrar. Mas o cenário que a gente vê, irmão, não é esse. O Senhor, ele não quebra o vaso. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Irmão, Deus, ele não quebra ninguém. Sou eu que me quebro nas minhas atitudes, eu que me quebro onde indo não era para mim ir, fazendo o que não era para mim fazer, falando o que não era para mim falar. O oleiro é bom, irmão. O oleiro é fiel e ele só quer nos construir, ele não quer nos quebrar. Mas ainda no terceiro estágio, irmão, as coisas que esse oleiro muito
ele já era velho, né? Um senhor, mas que falava coisas muito interessantes. Ele falou assim que para ele poder fazer um vaso bonito, ele precisa pegar aquele barro e colocar no meio da roda. Se o barro não estiver no meio da roda, o vaso vai sair torto, e o vaso precisa ficar no meio. E muitas vezes, irmão, o meio da roda, o centro da vontade de Deus, muitas vezes são coisas que não são da nossa vontade. Eu quero uma coisa e o oleiro quer outra coisa. Eu gostava muito de ser diácono, de ficar na porta, mas Deus colocou eu nessa roda, e eu não me via capaz. E o oleiro falou, eu vou te ajudar. E aí a gente vem vindo e vem ficando na roda, e por aí o Senhor vai fazendo. E pela primeira vez eu estou pregando, e o Senhor vai fazendo o vaso dessa forma. E cada um de nós que estamos aqui temos uma roda, e temos um oleiro que cuida de nós. Irmãos, eu acho muito difícil, uma das coisas mais difíceis para o crente é ficar no meio da vontade de Deus. É muito difícil, porque o único que conhecia a agenda dele perfeitamente era Jesus Cristo. Jesus conhecia a roda dele. E quando Pedro quis tirar ele da roda, falando, Senhor, tem misericórdia de ti. Essas coisas não vão acontecer com o Senhor não vai morrer, Senhor, padecer tanto. Ele falou, arreda-te de mim, Satanás, é minha cruz, é a minha roda, eu quero a minha roda. Quando Jesus estava andando com aquela cruz, diz a palavra do Senhor que constrangeram o sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E eu imagino, irmãos, Jesus cansado, ferido, olhando para o sirineu e falando assim, Sirineu, você está com essa cruz aí, mas essa cruz é minha, não é sua não, viu? É a minha bênção. E a nossa bênção, irmão, está no centro da roda, no centro da vontade de Deus. Por mais que é difícil, mas é assim que a gente vai conseguir ser um vaso de consistência. E o centro... Irmãos, eu quero pedir desculpa porque eu fiz o meu sermão escrito, eu não sei mexer com computador, e muitas vezes a minha letra é tão feia que eu tenho que olhar um pouco direitinho para mim procurar entender o que eu escrevi aqui, tá bom, irmãos? Mas é mais ou menos por esses caminhos aí que eu estou falando, que a vontade de Deus, quando a gente entra na roda, ela vai contra o nosso ego. É mais ou menos assim, irmão, como é que Deus fala assim? Deus falou para Elias, dispõe-te e vai para Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva para cuidar de você. Não foi assim a palavra de Deus, irmãos? Se Deus falar para mim assim, Claudemir, dispõe e vai para tal cidade que eu vou preparar para você uma viúva que vai cuidar de você. Eu imagino uma viúva pelo menos com 2 aposentadorias e com uma casa muito bem arrumada, porque a viúva ia cuidar de mim. Não foi assim que Deus falou para Elias? Elias, vai lá, que eu vou dar ordem à viúva, que ela vai cuidar de você. Mas quando Elias chegou lá, ele viu um cenário não muito legal, porque a viúva estava com fome, só tinha um pouco de azeite na botija, e ela falou, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Irmãos, a Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Cá para nós, eu acho que ele ficou confuso naquela hora, não ficou? Mas ele confiou no Senhor, porque obedecer o Senhor, irmãos, traz confusão para a gente. Às vezes a gente tem que ir para a madrugada, chorar um pouco nos pés do oleiro. Não é assim que acontece, irmãos? A gente fica sem entender, a gente fala assim, Senhor, o Senhor me mandou para lá, mas a situação não está muito legal, não está muito boa. É assim, a gente faz a vontade de Deus, mas a vontade de Deus... Ela é um pouco carrancuda, a providência de Deus é carrancuda na vida da gente, mas a face é sorridente, faz parte do plano de Deus. E aí, irmãos, depois que o oleiro coloca o barro na roda, ele coloca o barro na roda, no centro da vontade dele. Isso representa quando a gente escuta o que Deus quer que a gente faz, a gente vai lá e fica no meio da vontade de Deus, fala, Senhor, eu estou aqui. Aí a gente pensa que está tudo bem, mas não está, irmão. O oleiro liga a roda. E quando ele liga a roda para fazer o vaso, aí a chapa esquenta. Porque assim, irmãos, antigamente tinha aquelas máquinas de costura que as irmãs, para costurar, elas tinham que bombear o pé assim, não era? Aí a agulha subia e descia. A única coisa que esse oleiro fez de diferente foi que ele colocou um torno na roda de ele fazer o vaso, porque ele fazia tudo do modo antigo. O que ele fez de mais moderno foi pegar o torno dele e ligar no motor. Aí ele não precisava de bombear assim, ele ligava mesmo. E quando ele liga aquela roda, os irmãos podem ver que quando ele liga a roda,
o barro fica girando ali bem rapidinho. E o oleiro ele tem muitas poucas ferramentas. Um pouco de água, ele tem uma linha de pescar bem fininha, e ali, quando ele liga a roda, ele senta bem pertinho da roda e coloca as duas mãos no barro e fica com o olho assim, olhando para o barro para fazer o vaso, não é assim? Isso significa, irmãos, que quando a gente está na noite mais escura, na tempestade mais feia da vida da gente, no momento mais difícil, é onde o vaso, aonde o oleiro está mais próximo de nós, nos moldando, irmão, nessa hora. E a gente pode ver isso aí também, irmãos, em Mateus. Os irmãos podem ficar em paz que eu vou ler aqui. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Irmãos, eu estava vendo aqui que a vigília dos judeus, a primeira vigília dos judeus, ela começa das 6 da manhã às 9 da noite, a primeira. A segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Os discípulos ficaram 9 horas, irmãos, vendo a morte na frente deles. E se trata de homens pescadores que conheciam o mar da Galileia, eles conheciam sobre navegação, eles eram pescadores, mas eles estavam temerosos. Até a quarta vigília, Jesus deve ter chegado das 3 da manhã até as 6 da tarde, lá pelas 4 horas da manhã. E eu estava vendo também, irmãos, eu pesquisei no YouTube, como que era o mar da Galileia na madrugada. É um breu terrível. E além de ter aquele breu, aquela escuridão, os discípulos apavorados com a tempestade, imagino eu que cada um com balde tentando pegar a água e tirar para fora do barco para não afundar, tentando fazer de tudo. Quando eles viram Jesus, eles acharam que era um fantasma de tão apavorado que ele estava. E quantas vezes, irmãos, nós, diante de provações, de situações difíceis, quando chega a provisão, a gente já levou cacetada de tanto lado, irmão, que quando chega alguém a gente pensa que não está chegando para nos ajudar, a gente pensa que está chegando para continuar nos acusando, para continuar, para piorar as coisas, porque a gente já não consegue olhar, com esses olhos naturais, a gente está perdido, irmão. Mas o oleiro nunca nos deixa, nesse momento é que ele está presente na vida da gente, e bem pertinho do barro, e colocando água, e dando refrigério para a alma e nos ajudando. E diz assim a palavra do Senhor, ainda na parte aqui da tempestade. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E ele disse, em verdade, ele disse, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, é muito difícil para um homem que, desempregado, que vê as coisas dentro de casa acabando, ele não temer. Todos temem, irmão. O medo é do ser humano. Mas o propósito de Deus, irmão, o propósito do oleiro de ligar a roda e colocar a gente na roda e deixar a gente naquela pressão, tem um propósito que eu pensei no seguinte, daqui, que estão aqui, muitos já devem ter jogado bola. Quando você está jogando bola, irmão, que você está com o sangue quente, e você está correndo, e você está envolvido na partida, às vezes alguém pode até te dar uma cacetada, um chute ali, mas você está com o sangue quente e você nem sente, não é assim? O oleiro, irmão, ele coloca a gente no reino e liga a roda, mais ou menos nesse sentido. Eu vejo, às vezes, quando a minha esposa está fazendo comida. Ela está fazendo comida, aí ela coloca o alho, quando ela vai fazer arroz, ela coloca o óleo, coloca o alho, aí ela corre lá para pegar o arroz, aí quando ela volta, o alho já está queimando, ela pega bem rapidinho o arroz e coloca na panela, e já pega uma coisa aqui na pia, lava, e fica naquela correria, e às vezes vai lá na sala, porque o Miguel está brigando com a neném, aí ela briga com o Miguel, volta, fica com a neném no colo aqui, e começa a fazer uma outra coisa ali com a outra mão, aí quando ela senta para assistir alguma coisa na televisão,
Ela está assistindo e quando o sangue começa a esfriar, ela olha o dedo dela, está cortado, mas ela pensa, ela olha e fala assim, nossa, eu me cortei, mas nem... É assim que o oleiro faz, irmão. Ele coloca a gente na roda e nos aquece. Porque se ele deixa a gente... Porque se a gente não tiver aquecido, irmão, a gente... Aqui é uma igreja. Tudo bem, eu sei, é uma igreja. Mas não tem problema? Será que se você estiver muito à toa, você não vai ficar pensando que... Às vezes até aquele irmão te deu aquela cacetada sem querer, mas você não vai ficar pensando, fala assim, eu acho que foi por querer, eu acho que foi na maldade. O propósito do oleiro colocar a gente no meio da roda, irmão, é para a gente não ficar pensando muito, para a gente não ouvir tanta coisa. Então vamos se ocupar, e ele vai colocando, e ele vai pegando o vaso, e vai trabalhando. É mais ou menos por aí os caminhos, irmãos, que eu creio que Deus colocou no meu coração. E ainda no... E agora, irmão, essa parte que o oleiro liga a roda e começa a esquentar, que é tudo isso que eu falei para os irmãos, é o quarto estágio, que é o molde. Mas o quinto estágio do vaso, irmão, que eu vi o oleiro fazendo, era a fornalha. Irmãos, eu acho que a fornalha é aquele dia que a gente vive aquela provação, que a gente fala assim, essa aqui eu não vou escapar, essa eu vou perecer. Mas eu vi, irmão, que o oleiro, ele esquenta o forno, ele demora 22 horas para esquentar o forno, e ele não esquenta de uma vez. Ele coloca um graveto, depois coloca outro graveto, e vai colocando, e a fornalha vai esquentando. Depois de 22 horas que ele vê que a fornalha esquentou bem direitinho, aí ele coloca o vaso. Isso mostra, irmãos, que quando o Senhor coloca a gente numa provação, ela é totalmente calculada. Ela não vem a mais do que as nossas forças. A gente vai conseguir passar pelaquela provação, o oleiro está no controle. E é nessas horas, irmãos, é na hora do choro, é na hora da lágrima, que o oleiro está tratando com a gente de perto, com intimidade. E aí, meus irmãos, como o oleiro é bom, ele está sempre também esfriando a fornalha. Porque quando termina o processo da fornalha, ele começa a esfriar, ele não arranca o vaso de qualquer jeito da fornalha. Ele primeiro esfria o vaso, depois que ele esfriou o vaso, aí ele tira, depois que ele esfriou o forno, aí ele vai tirando bem devagarzinho os vasos da fornalha. E ele coloca os vasos, irmãos, na prateleira para descansar. E depois que o vaso sai da fornalha, ele fica na prateleira. E na prateleira, ele é extremamente organizado, o oleiro. Ele coloca um vaso maior, aí ele coloca um menor, porque aquele vaso maior vai fazer sombra para o menor. E quantas vezes, irmão, os vasos mais experientes não fez sombra para mim aqui na igreja? Deus já usou vasos para no dia da minha dificuldade, me dar uma palavra, fazer uma sombra para mim. E quantas pessoas que estão aqui não estão sentindo falta dos vasos, que não vêm mais para a igreja, e que está fazendo falta para fazer sombra para a gente. Eu tenho saudade dos irmãos, quando eu vou para a porta, e quando eu lembro dos meus irmãos que veio essa pandemia e arrancou tanto vaso da igreja, e não foi só nossa, foi de outras igrejas também, os vasos saíram, e quanta falta esses vasos, quanta gente que tem aqui não está sentindo falta da sombra que esses vasos faziam. No dia da dificuldade, irmão, é muito bom a gente ter um vaso para fazer uma sombra para a gente, para nos dar uma palavra de conforto. E aí, meus irmãos, depois do sexto estágio do vaso, que é mais um tempo de descanso, e o vaso também, irmãos, ele precisa de sombra, viu, depois que ele sai da fornalha. É por isso que tem o Salmo 121 que fala, elevo meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E fala aqui que o guarda de Israel, deixa eu pegar aqui, irmãos, Salmo 121. Aqui, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Irmãos, a gente necessita muito de sombra. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E às vezes o oleiro ia lá e mudava os vasos de lugar na prateleira, que era necessário pegar sombra e necessário também pegar sol. Irmãos, e pensando nessas coisas de mudar os vasos de lugar, eu estava vendo também um agricultor
que ele investiu bilhões de reais em 2 pés de manga. E ele pegou esses pés de manga da Europa, trouxe para a fazenda dele e plantou esses pés de manga lá. E aí, irmãos, o rapaz garantiu para ele que em 3 anos ele ia ter a melhor manga do Brasil. E passou esses 3 anos, o pé de manga não dava fruto, ele só crescia. Aí ele mandou chamar a pessoa que vendeu para ele veio aqui para observar os pés de manga. E ele falou assim para ele: eu sei o que aconteceu, você plantou esses pés de manga muito junto. Eles ficam brigando para ver quem cresce mais e eles não dão fruto. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Senhor, eu não sabia dessas coisas, que a natureza também brigava. Aí ele pegou, cavou em volta com uma retroescavadeira, até porque os pés de manga eram grandes, separou os pés de manga, aí então eles começaram a dar fruto. Porque assim, irmãos, o reino de Deus, ele é composto por pessoas. E muitas vezes, as pessoas, algumas têm problema com a outra. E o oleiro sabe aonde ele coloca um vaso e aonde ele coloca outro vaso. Mas não é que ele não quer que esses vasos se conversem nunca mais. Mas existe um tempo, irmão, de distância. E o oleiro conhece todas as coisas. Jesus, irmão, ele passeia pela igreja. E ele ciranda, ele coloca na peneira quem ele quer. E aí, irmão, o 7º estágio do vaso e o último, eu achei muito interessante. Todos os oleiros da cidade de Cunha, eles pegavam o vaso para ver se estava pronto e davam um croque no vaso. Esse oleiro, ele tinha uma vara de bambu, desse tamanho assim, ó, e ele pegava essa vara, irmãos, e dava com a vara na boca do vaso. Dependendo do som que o vaso soltava, ele estava pronto. E o som que o vaso tinha que soltar era um vaso de sino, um som de sino. Como pode, irmãos, um barro fazer som de ferro? Mas era esse som que teria que sair do vaso. Se não saísse um som de sino, o vaso não estava pronto, ele tinha que ser triturado e refeito. E aí eu fico pensando, irmãos, quantas vezes as pessoas nos atacam e que som que sai da nossa boca, não é verdade? Somos seres humanos, irmãos, todos somos falhos, mas muitas vezes os ataques na vida da gente, eles têm um significado. É como eu falei, nós que somos presbiterianos, não cremos que somos como uma lasca de pau que o vento joga para lá, para cá, não. A gente crê que o oleiro escreve a nossa agenda, que a agenda vem do trono da graça de Deus. Então, se alguém está nos atacando, o oleiro está nos testando. E que som que está saindo da boca? Quando o oleiro batia com a vara na boca do vaso, ele falou assim que o som da batida vai lá dentro do vaso. Ele falou, e uma das coisas que muitas vezes acontece quando o vaso não está bom, é que ele rachava. E muitas vezes, irmão, quando uma pessoa ataca, a gente não tem como. Aquela palavra ou aquele ataque, ele vai lá no coração e ele vai trazer para fora o que tem, irmão. Se tiver no altar, você vai soltar um Deus abençoe, irmão. Ou de repente você vai ficar quieto, ou de repente você vai brigar e xingar. E aí muitas vezes mostra que a gente não está tão bem assim. Irmãos, quando eu comecei a fazer, tem um pastor lá que vai lá cortar comigo, já velhinho, de idade. Ele falou para mim assim, meu filho, o que você vai pregar? Ele sabia que eu ia pregar, né? Eu falei, pastor, pela primeira vez na minha vida eu vou pregar sobre os vasos. Ele falou, muito bom, muito interessante. Aí eu falei para ele, pastor, você se considera um vaso pronto? Ele falou, meu filho, eu sou rachado e refeito todos os dias. Ninguém está pronto. E é assim que o Senhor faz, irmãos. O segredo é permanecer na olaria, porque o oleiro é bom. Se você estiver rachado, se você estiver quebrado, você está no lugar certo. É por isso que no começo eu falei que se você e eu está aqui nessa noite, nós temos muitos motivos para dar glória ao nome de Jesus. E a olaria é do Senhor, e o Senhor está sentindo falta de muitos vasos que estão em casa. Que muitas vezes eu ficava na porta, nunca fui assim de muita conversa, mas quando eu olho para os bancos, eu sinto falta de muitos irmãos. E se eu, que sou um pobre coitado, estou sentindo falta, imagina o oleiro que está aqui. Ele está com saudade dos vasos que não vieram mais. E muitas vezes também, irmão, o homem, ele quer dar o veredito no vaso. Às vezes você vai lá no médico fazer uma consulta, aí o médico fala para você assim, ó, irmão, você não está muito bem não, viu? Você precisa tomar cuidado aí, porque senão você vai morrer. O homem quer dar o veredito no vaso, irmão. E mal ele sabe que Deus já está trabalhando no vaso faz tempo. Eu e você, nesta noite, irmão, nós vamos para casa com um pouco mais da digital do oleiro por dentro de nós. Eu creio nisso. E outra coisa, irmãos, que agora é para acabar, em 2 Timóteo, fala assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler aqui, diz assim, ó, ora,
2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É porque, irmãos, vaso por vaso, todo mundo é vaso. Tem pessoas que têm aparência de vaso, estatura de vaso, mas por dentro está vazio. E o Senhor, Ele não fez a gente para a gente ficar vazio. Ele fez o vaso para Ele colocar algo dentro. E às vezes Ele olha para a vida do Claudemir, Ele fala assim, eu quero colocar algo novo no Claudemir, mas se eu colocar daquele jeito lá, não vai aguentar. Eu preciso quebrar ele e refazer de novo. E está aí o motivo de a gente estar na mão do Senhor. Irmãos, na parábola do filho pródigo, diz a Bíblia que o filho mais novo foi lá, pegou tudo que ele tinha direito e gastou tudo, se entregou no mundo, e quando ele estava lá no fundo, ele é um exemplo também de um barro no fundo do poço. E quando ele estava lá comendo as bolotas de lavagem do porco, ele lembrou, ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os servos se alimentam com fartura e do melhor. E ele voltou prostrado, irmãos, como um barro mole, como um barro no fundo do poço, um barro na beira do rio, um barro trabalhado, pronto para a obra. Ele falou, pai, me aceita como servo, eu não quero ser nem chamado de filho, me aceita como servo. O barro estava tratado, mas e o filho mais velho? Como estava? Ele escutou a música, escutou a festa, o que ele fez? Ele falou, o que acontece? O que aconteceu? E eles disseram, o seu irmão estava perdido e voltou, e o seu pai fez uma festa. E ele foi lá no pai dele e falou assim, pai, eu tanto tempo estou com o senhor e o senhor nunca matou nenhum um novilho cevado para mim, e este que saiu e gastou tudo, o senhor dá uma festa para ele, coloca anel, coloca túnica para ele. Ele falou, filho, o seu irmão estava perdido e foi achado. Por que eu não vou me alegrar? Irmão, cá para nós, será que o barro daquele irmão mais velho não estava meio assim, precisando de dar uma trabalhada, não? Eu acho que estava, não estava? Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor traz para cá, para dentro da olaria, pessoas que você olha assim e você fala, Senhor, mas eu estou tanto tempo aqui, esse cara chegou aí agora e está aí. Às vezes até eu mesmo, eu não me vejo preparado para estar aqui. Tem tanta gente preparada, mas o oleiro quis assim, não é, irmãos? E eu vou recusar? Não. Vamos lá, Senhor. O oleiro achou graça, a olaria é dele, ele fez assim. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 20, no versículo 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E nesse versículo aqui teve uma palavra que me chamou muito a atenção, que é a palavra idôneo. E eu fui pesquisar, irmão, e se tiver algum professor de português aqui, perdão, viu? Porque eu coloquei no Google lá o que significa idôneo e apareceu. E olha só, irmãos, o que significa idôneo, que é o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo aqui, que expressa confiança, moralmente adequado, honesto, íntegro, que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos, apto parlamentar. Irmão, vocês percebem que quando o oleiro começa a trabalhar na vida de um crente, a obra é interna, a obra é dentro. Agora, eu acho muito legal o presbítero usar uma roupa social, e tem que ser assim, irmãos, é assim mesmo. Mas Deus usa o homem pelo sapato social, pelo sapato importado, pelo terno, pela gravata. Deus usa uma mulher de Deus pelo tamanho da saia, pelo tamanho da calça, ou Deus usa um homem ou uma mulher de Deus que a vida que ele ou ela coloca no altar e te enche do Espírito Santo. Não é assim que o Senhor faz? A obra é interna, irmãos, é de dentro para fora. É por isso que, às vezes, a gente tem aparência de vaso, parece vaso, mas por dentro está vazio. Mas o oleiro está aqui, irmão, pronto para refazer, para encher. Glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pedir perdão por alguma coisa. E outra coisa, irmãos, eu não vou esquecer esse dia. Para mim, vai ficar marcado. Eu quero agradecer à igreja pela oportunidade e dizer que é assim que Deus faz, irmão. Ele pega os desacreditados e traz aqui para dentro e abençoa. Deus abençoe a igreja. Boa noite.